Boa noite quem está entrando. Hoje é a oportunidade, né, de perguntas e respostas, porque na live de quinta, eu não consegui. Elaine, boa noite. Eu não consegui responder, porque passa muito rápido, né? A gente vai explicando e passa muito rápido. Mas hoje a gente vai tirar... Sim, atendo também. E hoje a gente vai conseguir tirar mais dúvidas, tá? A gente vai tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas já deixaram na caixinha e outras vocês coloquem aqui. Conforme a gente vai conversando, vocês coloquem as suas dúvidas, tá? Sobre essa inflamação. A live passada, para quem não assistiu, ela tá lá no YouTube, tá? E ela fala muito desses sinais que o nosso corpo fala. Mas vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. E se vocês quiserem convidar aquela pessoa, aquela sua amiga, aquele seu parente que está cheio de sintomas e o exame dele lá diz que não tem nada. Olha, então, convida nesse aviãozinho aqui da direita, aqui embaixo, convida, manda para ele, convida essa pessoa, porque, gente, como tem aparecido assim as pessoas... cheio de sintomas e disse assim, meus exames estão todos normais. Hoje mesmo na caixinha, ainda agora, eu respondi uma seguidora que falando, tá tudo normal. Olha, como tá tudo normal, né? Se eu tenho sintomas, não tá normal. O exame de sangue pode estar lá normal, mas alguma coisa tá acontecendo. Vou esperar só 2 minutinhos e entrar mais gente pra gente começar a responder aqui as dúvidas, tá bom? Então, para vocês que não assistiram, vale muito, muito, muito a pena vocês pegarem lá essa live lá no Instagram do corpo inflamado, tá? Sinais de inflamação, o seu corpo fala e fala mesmo. E você tem que prestar atenção. Prestar atenção nos sinais do que seu corpo tá te dando. E não ficar... a gente ter essa cultura, né? Sentiu uma dor, vai lá na farmácia, compra o remédio tal. Sentiu outra coisa, vai lá e compra um outro remédio. E assim a gente fica a vida inteira só tomando medicação e a gente fica sem possibilidade de uma mudança através da alimentação, né? E como a gente vem tendo. Eu vou falar, Guilmar, sobre essa ferritina, vou até botar aqui, ferritina alta. Ferritina alta. Bom, chegando aos 4 minutos, 5 minutos, que é o tempo do pessoal entrar, né? E a gente vai começar e depois o pessoal vai pegando mais gente aqui. Gente, uma das dúvidas, das grandes dúvidas, para a gente saber se o nosso corpo está inflamado ou não, eu gravei até um Reels hoje, sobre o glúten, né? Mas não necessariamente só isso. Então, para saber se o nosso corpo está inflamado ou não, isso a gente precisa ouvir os sintomas, tá? Inflamação não quer dizer só aquilo que a gente está vendo. Um corte, tá inflamado aqui, meu dedo já tá inchado. Não, a inflamação, ela começa, como a gente disse, muito antes disso. Ela começa silenciosamente pelos nossos hábitos alimentares errados, que começam pela boca. A gente vai dia após dia, é como se fosse minando, né? Sabe exatamente aquele ditado? Água mole em pedra dura? Então é de pouquinho em pouquinho a gente vai lá, inflamando, inflamando, inflamando esse intestino, inflamando e até que aquelas redinhas dele, né, que devem ser bem juntinhas, começam a se afrouxar e ele vira uma peneira. E essa peneira vai ser a responsável de maior parte de toda essa inflamação do nosso corpo, tá? Então, como eu digo para vocês, que tudo começa no intestino, é verdade. Tudo começa no nosso intestino.
tudo começa naquela alimentação que a gente está acostumado e veio desde lá da infância, né, comendo. Porém, os alimentos foram modificados, né? O que você comia hoje não é o que você comia na sua infância. O alimento que você come hoje não tem o mesmo nutriente da sua infância. Olha, né? Então, assim, a maçã, o tomate, a verdura que você come, nada disso contém todos os nutrientes de anos atrás. Por quê? Porque o nosso solo é pobre, né? O nosso solo é pobre em magnésio e em outros nutrientes. Esse alimento vai perdendo, vamos dizer assim, a densidade nutricional, o quanto ele é bom pra gente. Boa noite, pessoal que tá entrando agora, tá? A gente tá falando aqui, uma live de dúvidas, perguntas e respostas. Podem deixando, que daqui a pouco eu já vou começar a responder todas. Eu tô dando uma explicação sobre o corpo inflamado e os sinais também que a gente tem que perceber isso. Então, nesse erro alimentar que a gente vem dia após dia, e a indústria, né? Então juntou o quê? A nossa vida corrida, especialmente de nós mulheres, né? A nossa vida corrida com mais a alimentação rápida, né? E embalada que a indústria oferece pra gente o tempo inteiro, que facilita lá a vida. Então eu tô com pressa, eu vou lá, compro mais rápido, e isso vai nos adoecendo. Isso está nos adoecendo, sem a gente perceber. Pelas perguntas do dia a dia que eu vejo vocês colocarem aqui nas caixinhas, a gente vê que a gente está adoecendo por essa vida corrida, por uma má alimentação, por um estresse alto, por dormir pouco. É uma série de fatores que tá levando a gente a ficar pior e mais doente, tá? Então, isso a gente tem como mudar? Tem. Aí você, mas eu tenho que trabalhar. Tem. A gente tem. E sabe quando você vê isso? Quando você apresenta um problema mais sério de saúde. Quando aparece, por exemplo, uma doença autoimune, quando aparece aquela enxaqueca que ninguém descobre o que é, você vai, roda médicos, os melhores médicos possíveis, e ela não melhora, né? Quando você tem aquele má digestão, que mesmo tomando aqueles remédios que o médico vai lá e passa para você, você não consegue melhorar e nem consegue se libertar dessa medicação, tá? Então, assim, isso é muito importante. Eu vou anotar a sua pergunta aqui. Leis Educação, da Candidias, tá? Vou responder depois. É que eu anotei todas aqui para responder, das caixinhas e mais algumas aqui. Então, essa vida corrida e esse mau estilo de vida, esse péssimo estilo de vida, tá nos levando a adoecer. Então, a gente tá, sim, muito inflamado, todo mundo, né? E a gente veio de 2 anos aí de pandemia, né? Que muita gente, né, aumentou peso. Até aqui, ó, se alguém aumentou peso, coloca aqui. Vocês aumentaram peso nesses 2 anos que a gente passou lá atrás de pandemia? Vocês aumentaram o peso? Alguém abriu o quadro de algum diagnóstico que não tinha nesses 2 anos? Porque eu recebo muita gente. Primeiro, que aumentaram peso, e segundo, que apareceram até com doenças autoimunes. Acordaram algumas doenças que estavam em remissão, tá? Então, isso a gente precisa prestar atenção. O caminho é só eu ir lá na farmácia todo mês e deixar um dinheiro lá nessa farmácia com a desculpa que eu não tenho tempo para me cuidar, ou que, isso não é assim não, isso é moda, não comer isso ou aquilo, sem nem tentar, sem dar uma chance para você tentar melhorar, né? O quanto esses sintomas que você tem atualmente te incomodam,
o quanto te incomoda o tanto de remédio, de medicação que você precisa tomar para não sentir dor, por exemplo. Então, assim, esse nível de incômodo é que faz toda a diferença e que leva a gente para frente, para querer mudar, não é? Para a gente querer mudar e para a gente tomar um rumo, porque a gente quer envelhecer bem, né? Todo mundo quer envelhecer bem. E o que é envelhecer bem? Tendo força muscular para poder andar com as suas próprias pernas, né? Não tendo que ir lá na farmácia todo mês comprar aquele monte de remédios, que são caros, né, gente? E é todo mês pro resto da vida. Pensa. Eu quero, sim, gastar com a minha alimentação, com meus suplementos. Melhor do que gastar com remédio, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tomo... E é impressionante, e eu não sei aqui, eu gostaria até que vocês me falassem, se vocês tomam algum suplemento hoje em dia, tá? Se vocês tomam algum suplemento. Eu vou falar, Valéria, sobre isso. Endometriose, ok, vou botar aqui. Então, se vocês tomam algum suplemento hoje em dia, vocês contem pra mim aqui. Pode escrever aqui, gente, nos comentários, tá? Porque eu recebo, às vezes, pessoas que falam assim, olha, eu tomo remédio da pressão, eu tomo remédio para glicemia e tomo um corticoide. Só? Só. Não toma nenhuma vitamina? Não. Não toma nenhuma vitamina, nenhum mineral. E às vezes já tem mais de 40 anos. Gente, não pode, não tem mais. Lembra que eu comecei a live hoje falando que o nosso alimento, ele já não tem mais o mesmo nutriente que quando a gente era criança? Que tudo mudou? Que a gente precisa... Deixa eu ver aqui só quem tá falando. Isalete. Ah, que legal, Isalete. Depois, muito legal. Ela tá falando aqui que ela tinha um fã. Vocês sabem o que é fã? F-A-N? Tá? É um exame que a gente faz no sangue para ver se tem anticorpos sendo produzido pelo nosso corpo. Anticorpos contra nós mesmos. Ou seja, para doença autoimune, né? E aí ela tá falando que ela ficou 1 ano sem lácteos. O que são lácteos? Leites e derivados. Ela ficou 1 ano sem isso e sem glúten. E o fã dela negativou. Ou seja, ela tinha anticorpos sendo produzido no corpo. E hoje ela não tem mais. Isso é possível, gente. Isso é possível. Se alguém aqui tem fã positivo, que bom. Não foi à toa que ela falou. Não foi por acaso. Que alguém estava precisando ouvir isso. Eu sempre penso assim, né? Uma pergunta é sempre porque mais gente está precisando ouvir dela. Um relato é sempre porque mais pessoas estão precisando ouvir isso. Porque é um ânimo, né? Para quem tem um fã positivo, tá, gente? É possível negativar esse fã, tá? Então vamos às perguntas, porque... E aí no fim eu explico mais coisas, porque tem muita gente aqui querendo falar. Por exemplo, a Sandra tá falando aqui que ela toma whey, creatina, vitamina D e ômega. Tá. Ômega, a maioria toma ômega. Ômega, vitamina D, coenzima, complexo B. Ômega, vitamina D. Ômega, magnésio, K2. Ah, que bom. Ah, Juliana. Juliana, minha aluna. Tudo bom, Juliana? Esse grupo aí. Grupo quente. Inflamada nunca mais. Tá. Vamos lá ver aqui se tem mais gente tomando D. Eu até falo assim, gente, quando uma pessoa fala assim, eu só não posso tomar nenhum suplemento, eu tenho que eleger um, eu não tenho dinheiro para comprar nada. O que eu compraria? Vitamina D. Ah, mas eu não tenho no sol. Você pega o sol o suficiente para sua vitamina D estar ótima? Em torno de 60 a 80? Gente, provavelmente não, né?
E quando você chega com 30, você vai com 30, 35 no médico, ele fala que, muitos médicos, né, falam que tá bom. Eu posso falar isso porque o paciente chega para mim lá no consultório dizendo, eu falei, você tá tomando vitamina D? Não. Nossa, mas tá 35 a sua vitamina D. Ah, meu médico falou que tá bom. Isso é comum eu ouvir, tá, gente? Isso é comum eu ouvir, tá? E outra coisa, pessoas não tomarem nada. Aí, como eu falei, se eu não tenho condições e eu preciso alguma coisa, eu vou comprar vitamina D. Essa é mais importante, assim, nesse momento, já que você só pode escolher uma, tá, gente? É claro que tem muitas, mas como a vitamina D é uma vitamina que é considerada, na verdade, ela é um hormônio, porque ela participa de um monte de funções no nosso corpo, inclusive proteção de vários tipos de câncer, né? A gente precisa estar com ela em dia no nosso sangue. E isso é em torno de 60 a 80. Esse é o valor ideal de vitamina D, hein? Por favor, depois vocês olhem lá no exame de vocês. Se quiserem convidar alguém, é só mandar esse aviãozinho aí da direita, aí embaixo no seu celular, e convide para ouvir, que a gente vai começar a responder as dúvidas, tá bom, pessoal? Bom, uma das dúvidas, e isso é muito bom, é o seguinte: o meu resultado de endoscopia deu H. pylori mais gastrite. H. pylori, gente, é uma bactéria que dá no estômago, tá? Então, se ela cresceu lá e ela está presente, uma coisa é certo. Bom, a quantidade, a produção de ácido clorídrico do seu estômago não está boa. Porque a H. pylori, ela cresce quando você está com pouco ácido no estômago, tá? Então, esse já é um primeiro sinal. Melhorar a acidez do seu estômago. Como? Limão, vinagre de maçã, são coisas boas para a gente melhorar essa acidez, né? E isso trata essa bactéria também. É claro que o médico vai passar lá que você precisa tratar essa bactéria. Então, o médico vai prescrever a medicação. E você vai ajudar com a sua alimentação. E depois que der negativa essa bactéria, você ficar boa, você vai continuar tratando da sua digestão, porque senão essa bactéria volta. Então, gastrite é outra coisa que as pessoas reclamam muito e assim, chegam muito com esse diagnóstico. Gente, a maior parte de todas nós, se formos fazer um exame, uma endoscopia, vai dar algum tipo de gastrite leve ou moderada, porque a gente está comendo errado. Então, a gente está levando o nosso estômago a ficar em condições ruins. E nem sempre gastrite, não se enganem, nem sempre gastrite é excesso de ácido. Pelo contrário, na maioria das vezes, é por falta de ácido, tá? É por falta. Que aí aquele alimento, quando a gente tem pouco ácido no estômago, esse alimento fica parado muito tempo, tá? Fica parado muito tempo no nosso estômago, esperando ser digerido. Então, sabe aquela sensação de barriga estufada, né? Barriga estufada e parece que a comida parou ali, ou você fica arrotando muito aquele alimento, significa que você não está digerindo bem. Provavelmente por baixa de ácido clorídrico no seu estômago. E isso pode levar a você ter refluxo. Por quê? Porque tem lá uma portinha lá no começo do estômago e no final dele. Essa portinha de cima, depois de um tempo, ela relaxa, tá? Ela relaxa. E esse bolo alimentar começa a subir de volta. Só que o nosso estômago precisa ser ácido. O nosso esôfago não. O nosso esôfago, ele não é ácido. Ou seja, qualquer bolo alimentar que volte vai queimar o meu esôfago.
e vai ser a causa da esofagite. Esofagite de refluxo, que é o nome, né? Então a gente precisa tratar de que forma? Melhorando essa acidez do estômago, tá? Melhorando essa acidez do estômago. Bom, então já falamos, pigarro. Tem dúvidas sobre pigarro. Ah, aquela pessoa que tem um pigarro direto. Gente, essa sensação de pigarro direto, quando é fumante, a gente tem aquela desculpa, porque fuma, né? Tem aquele pigarro. Mas quando você não fuma e tem esse pigarro, isso é sinal de refluxo. É isso mesmo. Você pode dizer assim, mas eu não sinto queimar. Mas não interessa, você não sente queimar, mas aquilo tá acontecendo dentro de você e tá te dando esse pigarro, tá? A mesma coisa quem tem a garganta, eu acordo com a minha garganta sempre ardendo, eu não sei o que que é. Aí às vezes você vai no otorrino, ele olha e vê, tá tudo queimado realmente, refluxo. Você tá tendo refluxo à noite sem sentir e você acorda com a garganta toda queimando, tá? Então, isso é ruim para você, tá? Então, assim, isso você precisa cuidar e você precisa estar atento. Coisas simples, você retirando a farinha, você já melhora esse refluxo muito. Olha aí, só pelo fato de você retirar a farinha. Então, quando junta farinha e café, essa combinação, né? O seu pão com o seu café lá, seu pão com trigo e café, isso dá refluxo na maioria das pessoas, tá? Eu não sei se vocês sentem. A tosse insistente também. Nossa, eu tinha uma paciente que ela tossia o tempo inteiro, refluxo muito forte. E a gente tem que como tratar isso, tá? O limão, gente, muita gente tem dúvidas sobre o limão, o uso do limão, né? Para gastrite. Gente, o limão, ele é menos ácido que o nosso estômago. Se o nosso estômago tiver ácido só como o limão, tá ruim. O pH do nosso estômago precisa estar entre 1 e 2, 1 e 3 no máximo. Senão ele não vai digerir carnes de jeito nenhum. Frango, carne, não vai conseguir digerir. E aí isso vai descer para o intestino, pedaços inteiros, com má digestão de carnes, de proteínas em geral, e aí solta aqueles gases com cheiro horroroso, você já sabe, é proteína que não está sendo bem digerida, disbiose mesmo, tá? Tá apaixonada por farofa aqui, ela tá falando. Gente, vamos tirar a emoção do alimento também, ajuda, né? Ajuda. Tá, bom, vamos lá. Uma outra pergunta que tem aqui é sobre candidíase, tá? Seja de repetição ou não. Candidíase, gente, tá muito relacionada à sua saúde intestinal. Olha aí o intestino mais uma vez. A saúde intestinal. Então, o seu intestino, a cândida vive no seu intestino, tá? Ela vive dentro de nós, no nosso intestino. Só que a gente chama que a cândida é oportunista. Ela espera um espacinho, um vacilo nosso, da gente comer um monte de açúcar, um monte de farinha, que vai lá desequilibrar as nossas bactérias intestinais, abrir lá as nossas redinhas do intestino, que deveriam estar fechadas, e ela passa. Ela consegue escapar por ali. Então, tratar o intestino é fundamental no tratamento da candidíase. Você pode usar a sua medicação que a sua ginecologista passou, pode colocar o seu creme local, mas se você não tratar a alimentação e o intestino, ela volta. E aí fica esse ciclo, por isso que chama candidíase de repetição, tá? Então, às vezes, quando você toma um antibiótico, lógico, você tomou um antibiótico por algum motivo, desequilibrou a sua microbiota, né? Aquelas bactérias que vivem no seu intestino, desequilibrou tudo. Logo, vai facilitar
a passagem da cândida, porque a barreira intestinal ficou enfraquecida. Assim acontece também quando começa a gente comer muita coisa com leite, muita coisa com açúcar. Isso também desequilibra lá a nossa barreira intestinal e facilita a passagem, tanto a passagem da candidíase, quanto a passagem de outras toxinas e outras bactérias, inclusive a Escherichia coli. Alguém aqui já teve infecção urinária, foi fazer lá o antibiograma da urina e deu Escherichia coli. Isso é o nome de uma bactéria do nosso intestino e que consegue também migrar por esses buraquinhos, por essas peneirinhas frouxas do nosso intestino para a nossa parte urinária. Então, causando infecção urinária de repetição. O que é o tratamento? Vai tomar, lógico, a medicação lá que seu médico passou para matar essa bactéria, mas precisa tratar o intestino. Senão, volta a acontecer, tá? Volta a acontecer. Então, a gente precisa cuidar direitinho dessas coisas, tá? Do nosso intestino. O refluxo pode tampar o ouvido, sensação... O refluxo pode dar otite. Pode. O refluxo pode dar sinusite, pode dar otite, tá? Pode sim. O refluxo tem muita coisa, dá muita coisa. Realmente sim. Eu tinha candidíase, 19 anos, não sente sintomas, a não ser tosse persistente. Pode ser o refluxo. Tenta tirar as farinhas, tá? Esse glúten que eu tô te falando, a farinha de trigo, substitui um tempo e vê. Hoje mesmo eu gravei um Reels sobre isso. Será que eu preciso tirar o glúten? Não sei, eu não sou celíaca, será que eu preciso? Depois você escuta lá, nesse Reels que eu coloquei. Então, olha aqui. A Zavanella Márcia. Você precisa tratar seu intestino, porque você tem infecção urinária de repetição, né? A Kenia tá perguntando se insônia, cansaço excessivo, candidíase são sinais de inflamação. São sinais de inflamação, sim, tá? Precisa melhorar, é todo um ciclo. Eu comecei até a live falando sobre isso. Você precisa melhorar esse sono, tá? Precisa melhorar o sono, precisa melhorar o intestino. Se você melhora o intestino, você melhora a candidíase e melhora o cansaço. Porque um intestino ruim, olha, quando você come, tudo vai parar onde? No intestino, é onde a gente absorve, tá, gente? Os nutrientes da nossa alimentação. Se ele não tá legal, não vai absorver bem, né? Então, é um passo a passo que a gente precisa fazer. TGO e TGP alterados é fígado, são enzimas do fígado. O que você está fazendo com o teu fígado? Você está tomando uma medicação recorrente? Você precisa de uma medicação? Você trata alguma coisa que precisa tomar uma medicação todo dia? Ou você usa álcool, tá? Com uma frequência maior? O que você está fazendo? Ou tem gordura no fígado? Alguma coisa. Algum desses fatores. Obrigada, querida. Thaís Ramalho. Obrigada. Síndrome do intestino irritável é uma inflamação? É um tipo de inflamação. Tinha até uma dúvida sobre isso. Intestino irritável. Gente, o intestino irritável tá muito ligado também à nossa parte emocional, tá? Emocional. O nosso cérebro e nosso intestino são ligados por um nervo chamado nervo vago. E tanto o nosso cérebro manda sinal para o nosso intestino, quanto ao contrário também. Por isso que a gente chama intestino segundo cérebro. Ao contrário. E esse intestino irritável, ele pode ser com diarreia, cólicas ou prisão de ventre, tá? Constipação. As duas coisas.
Mas também tem um negócio importante para falar para vocês. Eu tenho visto muita gente chegar para mim e falar: eu tenho intestino irritável, mas na verdade ela não tem, porque não tem dor forte, tá? E a síndrome do intestino irritável é caracterizada por dor forte abdominal após comer. E às vezes o que tem é uma sensibilidade alimentar, que tirando aquele alimento melhora. Agora, tem pessoas que não, que realmente estufam até quando comem uma maçã. Por quê? Porque uma maçã, ela faz parte lá daquele grupo FODMAPs, grupo dos fermentáveis, e que essa maçã, chegando lá no intestino, ela fermenta demais e a pessoa fica estufada e com dor. Então, vocês precisam ver direitinho o diagnóstico, que o seu nutricionista, que o seu médico saiba ouvir você. Isso eu sempre acho que é uma coisa mais importante. Ouvir atentamente seus sintomas, porque aqui na nossa cabeça a gente já faz as ligações todas, sabe? Do que pode ser. Você já imagina, quando o paciente começa a falar e você tem tempo de ouvir, você já começa a montar todo o esquema que está acontecendo assim na sua cabeça. Claro, isso são anos de experiência, né, gente? Tem 30 anos, são mais de 30 anos de experiência ouvindo pacientes, né? Então, você já sabe algumas coisas que você começa a fazer links, né? Com esse diagnóstico, tá? Melhorar intestino, não existe melhorar intestino sem melhorar a alimentação. Começar por onde? Pela dieta anti-inflamatória, que eu sempre falo aqui, gente, tá? Frutas interferem na alimentação? Não. Frutas, legumes e verduras não interferem na nossa inflamação, a não ser, como eu falei, se você tem um intestino irritável. E aí existem algumas zinhas que a gente vai ter que suspender por um tempo, tá? Mas isso é uma exceção. Pressão alta, pressão alta é sinal de inflamação. Hipertensão arterial é sinal de inflamação. Tanto é que você melhora a alimentação, você melhora o seu estilo de vida, você começa a fazer o exercício, a comer direitinho, o médico às vezes tem que diminuir o remédio, porque a pressão melhora, porque é inflamação, tá? E a glicose baixa, aí eu não sei, porque você pode comer, você pode ter aquele efeito rebote, né? Comer muito açúcar, sua insulina sobe demais e joga a sua glicose lá para baixo. Então, às vezes a gente começa a comer açúcar porque acha que a glicose está baixa e, na verdade, isso é apenas um reflexo de que você comeu muito açúcar. Tem que saber, aí é um detalhe, né? Então, tratar o intestino, como eu falei, começar com alimentação anti-inflamatória. É o primeiro passo, gente, da modulação intestinal, que a gente faz completo na nossa turma do Desinflame Já. Esteatose hepática, também era uma outra dúvida aqui. Gente, o que é esteatose hepática? Gordura no fígado. Como que eu faço? Por que eu juntei gordura no meu fígado? Ou porque eu comi carboidratos demais, vindo de massas, doces, pães, bolos, refrigerantes, ou eu bebi álcool demais. Então, é sempre carboidrato demais. O nosso corpo, ele é inteligente. Ele viu assim, poxa, entrou todo esse carboidrato. Ela não tá fazendo nenhum exercício, então é para estocar gordura. Estoca no fígado, estoca na pança, tá? Então, qual é a solução? Diminuir carboidratos. Você tem que diminuir a quantidade de arroz, álcool, refrigerante, doces, pães. Tem que diminuir isso, senão, massas em geral. Senão não vai melhorar não a esteatose. E exercício, hein? Aloe vera ajuda no refluxo? Ajuda, excelente. A babosa, né? Mas não é, gente, não é a babosa a planta, não. Tem que comprar o aloe vera que seja comestível, tá? É pronto, não é aquele da planta. Quem tem planta em casa não adianta tomar aquilo não, que é tóxico. Ele é preparado e sim, aí pode ser usado. O teste do bicarbonato é eficaz? Na maioria das vezes.
Tomo há anos remédio para digestão. Então, tinha muito refluxo? Não. Ribele, tinha muito refluxo? Não. Você tem. O remédio mascara o seu refluxo. É diferente, tá? Porém, esse remédio que você toma há anos para digestão, tá? Se forem os prazóis da vida, você está prejudicando a sua microbiota intestinal, você está causando desbiose no seu intestino, você está piorando a sua massa óssea, tá? Porque não digere bem proteína. Então, tem uma série de fatores que você está fazendo para mascarar esse refluxo, botando para debaixo do tapete. Tudo continua acontecendo mais. Tudo continua acontecendo normalmente, só que você não sente mais. Isso é a diferença do que você tratar. Tratar e não remediar é você mudar a sua alimentação para não ter o refluxo, tá? E usar coisas naturais que não vão prejudicar o seu intestino. A Simone está perguntando as vitaminas mais necessárias para quem já fez bariátrica. Olha, eu vou te falar que precisa de muita coisa, mas a vitamina B12, na forma metilada de metilcobalamina, é imprescindível, tá? Mas observe também as outras. As suas vitaminas precisam. A gente, pós-bariátrico, precisa acompanhar com nutricionista, tá? Porque precisa repor nutrientes a vida inteira depois da bariátrica, tá bom? Vinagre de maçã não vai fermentar? Não, de jeito nenhum. Vinagre de maçã não fermenta nada no intestino, não, tá? Cíntia, tratar refluxo eu já falei aqui pra você. Começar a tirar farinhas, né? E melhorar essa acidez do estômago. De forma natural, como? Vinagre de maçã, limão, tá? Provavelmente, Suelen, enzimas, provavelmente. Eu já melhorei a minha alimentação devido a ficar sem comer algumas coisas. Hoje, se comer, sinto muitos gases. Sim, porque o teu corpo não quer mais aquilo. O teu corpo está sensível àqueles alimentos, ele não tolera mais, entende? Então, você pode substituir ou então tentar comer uma porção bem pequena. Então, hipertensa toma medicação, então é sinal de inflamação, a gente já falou. Doença de Crohn. Gente, como tem jovens com doença de Crohn, né? Uma doença autoimune inflamatória intestinal, que muita gente entra na medicação e, por incrível que pareça, não são orientados a mudar a alimentação. Gente, como não mudar a alimentação na doença de Crohn? Precisa mudar, sim, para dieta que seja menos inflamatória, sem o glúten e sem o leite. É muito necessário. Mesmo que você diga assim, estou em remissão porque uso o remédio tal. Tá em remissão porque usa o remédio tal. Mas não porque mudou a alimentação e equilibrou o intestino, tá? Então, você tá tomando a medicação segura o seu sintoma, a sua diarreia, porém, quando você continua comendo o glúten e o leite, ele vai lá nessa membrana e fica aquele ciclo vicioso. Você nunca vai se libertar do remédio, vai tomar a vida toda. E tem hoje rapazes novos com Crohn. Você vai ficar a vida inteira, sendo que pode mudar a alimentação, né? E hoje a gente tem essa facilidade, gente, porque tem receitas que a gente faz gostosas, que a gente pode usar no lugar desse glúten, tá? Então, assim, atenção para isso. Precisa de um profissional que tenha o olhar para doença intestinal inflamatória e faça a reposição das vitaminas e minerais necessários também, tá? Porque quando você tem uma inflamação no intestino, seja colite, retocolite, Crohn, você precisa
de uma atenção, de uma reposição de vitaminas e minerais, porque o seu intestino não absorve bem, tá? Tá. Então, você pode estar, Sônia, com o intestino irritável, porque comendo até algumas frutas, ela sente dores terríveis. Então, realmente, ela pode ter o intestino irritável, tá? Tem que tirar por um tempo isso. Tratar o intestino e depois retornar. Água, verduras, fibras, leguminosas, intestino preso, semanas. Tá. Já com medo. Não tô entendendo, Wilce. Eu estou sem comer o glúten uns dias, só hoje eu comecei a vomitar. Mas não é por causa disso. Você tá sem comer o glúten e você tá com alguma coisa de má digestão aconteceu. Não tem nada a ver o vômito não, tá? Eu vou deixar, gente, se alguém aqui do suporte puder botar o linkzinho do grupo VIP para as pessoas que querem, tá? Querem participar, entrar nesse grupo VIP da nossa turma, da nossa próxima turma. O grupo VIP, gente, é só um grupo de espera, tá? Para a próxima turma, que será no mês que vem. Então, só vai ter determinados bônus quem tiver dentro do grupo VIP, tá, gente? Eu tenho avisado isso, hein? Depois vocês não digam que eu não avisei. Isso mesmo, Mary. A Forever vende um aloe vera muito bom. Exatamente. Então, a gente vai fazer... aqui no Instagram mesmo, você acha, Luciene, vários posts sobre a dieta anti-inflamatória. O básico que eu posso te dizer agora, porque teria que ser uma live inteira sobre isso, é retirar por um tempo o glúten, substituir, tá, gente? Substituir o glúten, os lácteos, excesso de açúcar e o álcool, além dos industrializados, ou seja, comida de verdade, tá? Comida de verdade, já que legumes, verduras e frutas não fazem mal. Cortar glúten, lactose, consumir frutas, verduras, comida de verdade. Isso mesmo, cuidar da mente, corpo e alma. Importantíssimo, Thaís, você tá certa. O que não comer para baixar a glicose? Ela está a 107. Carboidratos. Excesso de carboidratos. Açúcar corta. Glicose 107, não tem condições de comer açúcar, por favor. Não interessa se seja demerara, mascavo, de coco, tudo vai aumentar a glicemia, tá? Então é isso. E diminuir os outros carboidratos, né? As raízes, as massas, o arroz, o refrigerante, o álcool, tudo isso. O pão. Então, a Grace Kelly falou que ela está em tratamento de doença de Crohn, mas a inflamação continua. Então, Grace, você viu que eu conversei sobre o Crohn? Você tem que tratar essa mucosa intestinal. Não é o tratamento só daquele remédio lá médico, não, tá? Você tem que procurar alguém que trate isso e a sua alimentação. É muito importante. Muito importante. É verdade que o lúpus não pode tomar sol. Como doença autoimune da parte da nutrição, é sempre a doença autoimune é sempre a dieta anti-inflamatória e a modulação intestinal que a gente fala, que a gente trata dessa maneira, tá, gente? Dessa maneira. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu tenho aqui para falar para vocês, e a live já tá adiantada. Ferritina alta, que alguém aqui botou. Ferritina alta é sinal de inflamação crônica. Gente, ferritina alta é sinal de inflamação crônica. E ela colocou que estava 400, estava muito alta. Desinflamando o corpo, ela baixa. Pode ser que não baixe, porque se você tiver uma alteração genética no seu sangue, como hemocromatose, que é o nome de uma alteração que existe, ela não baixa totalmente a níveis ideais, 150.
mas ela baixa desse valor. Então, você tem que desinflamar o corpo, sabe, gente? Desinflamar, isso já é um sinal inflamatório, tá? Aqui, gente, tem o linkzinho do grupo VIP de espera do WhatsApp, é só depois vocês copiarem, tá? Eu vou deixar nos stories, depois que aí vocês clicam direto, tá? Ferritina muito baixa já é o contrário. Ferritina muito baixa tem que repor ferro, não tem jeito. Às vezes é porque você menstrua demais, tá? Menstrua demais. Então, você perde muito sangue. A mulher que menstrua tem uma tendência a ter ferritina baixa, tá, gente? E uma coisa que uma pessoa pediu muito sobre endometriose. Gente, endometriose tem aumentado muito, né? 1 em cada 10 mulheres já estão com diagnóstico de endometriose. Endometriose é uma das maiores causas de infertilidade na mulher. E olha como às vezes elas nem sabem disso e nem foram diagnosticadas com endometriose, tá? E são tentantes, querem tentar engravidar. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, que sofrem com isso, e até vocês podem enviar essa live para mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem. Gente, façam a dieta anti-inflamatória. Não existe tratar endometriose sem mudança alimentar também. Também, tá? Desinflamar o corpo o máximo possível. Porque endometriose é o crescimento anormal do tecido do seu útero em outros lugares. E ela avança, gente, dentro do corpo da mulher. Ela se espalha. Tá? Ela não fica só no útero. Às vezes ela se torna profunda, a ponto de você ter que fazer cirurgia, tá? Porém, uma mulher operada de endometriose não é uma mulher que curou endometriose. Curou. Simplesmente, ela vai crescer em outro local, tá? Então, atenção, a dieta anti-inflamatória e o tratamento dessa mucosa intestinal é muito importante nesse tratamento todo global da endometriose, tá? Então, assim, eu tenho várias alunas que são tentantes, tá? Pacientes também, fizeram a dieta anti-inflamatória e eu sempre peço, eu quero a foto de todos os batizados, né? Ficaram grávidas, umas mais rápido que outras, porque tudo, eu falei, gente, tudo depende do teu nível de inflamação. Às vezes a pessoa fala assim, tô 1 mês fazendo, não... Gente, 1 mês é muito pouco às vezes. É claro que nas primeiras semanas você já sente a mudança. E por que o desinflame já são 3 semanas? Porque você, nessas 3 semanas, primeiro, você já vai ter todas as ferramentas para levar isso para a sua vida mais tempo. E a partir da 3ª semana, a maioria já sente muita mudança. E vocês vão ver que tem depoimentos de pessoas que com 1 semana já começa a mudar. Então, é muito poderoso a coisa da alimentação, desinflamar através da alimentação, é uma coisa muito poderosa, gente. Então, é o que eu sempre falo, não é uma coisa da moda. Agora você até escuta mais gente falando, mas antes você só pegava artigos em inglês falando sobre dieta anti-inflamatória. Dos benefícios dessa dieta anti-inflamatória no corpo e em várias doenças, né? Inclusive pessoas que às vezes estão tratando câncer e perguntam assim, eu estou em tratamento de câncer, eu posso fazer a dieta anti-inflamatória? Pode não, você deve, por favor. Você está tratando um câncer, que é um estado super, hiper inflamatório do seu corpo. Então, o seu corpo não precisa mais de nenhum alimento inflamatório dentro dele, porque ele já tem inflamação demais. Então, a gente precisa limpar. Quanto mais limpo esse corpo estiver, melhor para o tratamento. Isso seja no câncer, na endometriose, na síndrome do ovário policístico, isso seja em qualquer doença, né? Que você esteja tratando numa doença autoimune, numa artrite, na espondilite, na doença de Crohn, na retocolite. Essa é a maior
mensagem que eu posso deixar para vocês. O seu corpo, nessas situações que eu estou falando, não precisa de nenhum alimento inflamatório, porque ele já tem inflamação demais lá dentro. Então precisa eliminar, né? Precisa limpar, precisa renovar tanto o seu intestino, cuidar dele, que é, como a gente falou, é o segundo cérebro, quanto limpar as toxinas do seu corpo. Fígado, estômago, né? Isso a gente faz o quê? Através da alimentação. Não existe uma pílula mágica, seria maravilhoso a gente tomar essa pílula mágica e pronto. Posso comer tudo à vontade, como a gente vê, né, gente? Com certeza alguma de vocês passou por isso. Chega até com doença autoimune. Você tem aqui Hashimoto. Não tem nada a fazer. Espera virar hipotiroidismo. Como assim, gente? Como assim? Você não viu aqui a seguidora falando que ela tirou por 1 ano e ela hoje tem o FAN negativo? Então, como assim não adianta nada? Como assim não é para fazer nada? Sabe? É esperar, é tomar só... toma esse remédio, toma o imunobiológico e pronto, esquece a alimentação? Come de tudo, vida normal? Como assim? Vocês já ouviram falar que a doença autoimune, ela anda em bando? Por que a gente fala isso? Né? Por que nós profissionais falamos isso? Porque quando você tem uma doença autoimune, seja Hashimoto, Crohn, psoríase, artrite, espondilite, lúpus, esclerose, surgiu lá essa doença púrpura, surgiu. Você não fez nada, não mudou a alimentação, continua a mesma coisa, só está lá com a sua medicação, a chance de você ter outra doença autoimune é muito grande. E isso é ruim, né? Porque quem que quer colecionar doenças autoimunes, gente? O sistema imune, infelizmente, estava na genética, deu o start, pronto. Né? A gente precisa cuidar. Então, se você está aqui me ouvindo, não é à toa, e tem esse diagnóstico, tá? Tem esse diagnóstico de doença autoimune, entenda que se você quiser evitar novas doenças autoimunes, cuide do seu intestino, começando pela dieta anti-inflamatória. E é isso que a gente faz muito no Desinflame Já. É isso que a gente busca, tá? É desinflamar o corpo. Para quê? Para que seu intestino, aqueles buraquinhos fiquem fechadinhos, não deixe passar mais nenhuma toxina e lá nenhum anticorpo seja formado para ficar se autocombatendo. Que é a doença autoimune, é isso, né? É o seu corpo combatendo ele mesmo. Por um erro do sistema imunológico. Mas pode acontecer, estava na genética e a nossa alimentação errada, o nosso estilo de vida errada, acordou essa genética. Bom, então, gente, o líquen o líquen plano, né? É uma doença autoimune, tá? Então, gente, vamos deixar aqui marcado. Terça-feira que vem, toda terça-feira, às 20h30, a gente faz a nossa live aqui. Vou pegar quem eu não conseguir responder. Vou estar sempre botando aqui no Instagram a matéria. E toda terça a gente vai ter essa nova chance, tá? Toda terça-feira, esse mesmo horário, uma nova chance da gente se encontrar, responder, tirar dúvidas, debater, tá? Pegar depoimento de vocês. É muito importante pessoas dizerem, porque assim, a sua dúvida é a dúvida do outro. Não fiquem com vergonha de perguntar, seja aqui, seja lá no direct, seja nas caixinhas, tá? Porque a dúvida mais simples que seja, que possa aparecer para você, é a dúvida de milhares de pessoas, gente, com o mesmo problema que o seu. E isso ajuda muita gente, né? Nós somos aqui uma família em busca de desinflamar o corpo, né? Através da alimentação, através de esclarecimento, o que seja essa inflamação. O que é essa inflamação silenciosa que acontece aí no nosso corpo diariamente? Causa de mais de 80% de todas as doenças que existem. Então, não é pouca coisa, é muita coisa, né?
E a gente vai se encontrar na terça, porque tem 1 minuto só de live agora, né, gente? Então, eu quero agradecer muito a presença de mais de 100 pessoas aqui juntas, né? A gente conversando e tentando entender, esclarecer um pouquinho, cada dia um pouco. E no Instagram, cada vez mais, todo dia eu procuro deixar uma coisa nova e que você possa ler e entender. Também no YouTube, tá, gente? Lá tem vídeos mais longos, porque aqui no Instagram eu não consigo falar tudo. Então, lá tem vídeos mais longos no meu canal, que é o meu nome, Nutricionista Carmen Braga. Então, vocês também assistam, deixem suas dúvidas, que a gente sempre tira, tá? Muito obrigado, e terça-feira um novo encontro. Nos stories agora eu vou deixar umas observações aqui para vocês, tá bom, pessoal? Obrigada, até breve, até terça. Beijos!